Passei na banca de jornal, encontrei um manual, um guia. A gente está numa época que a gente tem tanto acesso à informação que, de repente, ficou mais... As pessoas, selecionar a informação ficou mais importante do que produzir informação nova. E aí você fica pensando, puxa vida, mas para que vai servir isso, né? Então, acho que o disco fala um pouco disso também, do dilema do compositor. Nesse aspecto, vamos dizer assim, eu entrei numa certa crise, assim, mas ao mesmo tempo tem um impulso, que é aquele impulso que nem eu falei no show, por exemplo, da lojinha de R$1. Você está andando na rua, de repente a pessoa fala, ah, onde tem uma lojinha de R$1? Eu adoro a lojinha de R$1. E aí você sai e fala, pô, na lojinha de R$1 eu me sinto milionário. Aí vem um mote, né? Na lojinha de R$1 eu me sinto milionário. Vasculhando corredores, escolhendo os corredores de prato, cores sortidas, baixadas de plástico. Fala, filhinho, fala o que você quer. Pega o brinquedo, pega, eu insisto. Filosofia de hoje, compro, logo existo. Bom, quando eu saí de casa para comprar nota de R$1 a R$3, entrei no centro e entrei sabe, fui parar na 24 de maio, subi uma escadinha, fui parar num lugar com... Eu falei, não é possível, isso aqui já é outra história, já estou sem querer, isso aí já vai virar... É uma coisa completamente surreal. É lá que eu me sinto milionário, é lá que eu levanto meu astral, é lá onde eu gasto meu salário, é lá na lojinha de R$1. Eu sempre tive muito ligado nessa coisa da crônica urbana, da cidade, enfim, de falar de uma maneira simples, direta, assim, e ao mesmo tempo poética, né? Eu gosto muito de contar história. Então acho que isso aí tem... As músicas são histórias e os textos são meio que histórias, assim, né? Cerrei as pernas da mesa e o braço do violão. Cortei a cabeça do prego, rasguei a pele do tambor. A unha de gato do muro foi difícil de tirar. Estava firme e seguro, arranquei bem devagar. Me deu uma insônia e eu comecei a achar que a gente tinha que ter uma mesa de centro e eu fiquei pensando numa solução absurda para ter uma mesa de centro na sala. Acordei no dia seguinte e fui e cerrei as pernas da mesa e botei ela no meio da sala lá. Cerrei as pernas da mesa e o braço do violão. Cortei a cabeça do prego, rasguei a pele do tambor. A unha de gato do muro foi difícil de tirar. Estava firme e seguro, arranquei bem devagar. Da sogra foi uma situação mesmo qualquer, que a minha esposa em algum momento lembrou a minha sogra mesmo, e eu fiquei com essa história, com essa ideia de brincar com isso, né? E aí eu fui remetendo a todas as... Mas eu posso fazer essa música, pude fazer e apresentar, porque graças a Deus a minha esposa tá em ótima forma. Minha mulher tá cada vez mais parecida com a minha sogra. Salga comida, o joelho não dobra, dorme na frente da televisão. Tá engordando, anda arrastando chinelo de dedo. Ai meu Deus, eu tô com medo de encarar a situação. Minha mulher tá cada vez mais parecida com a minha sogra. Salga comigo, o joelho não dobra, dorme na frente da televisão. Tá engordando,
bunda arrastando chinelo de dedo. Ai meu Deus, eu tô com medo de encarar a situação. Se eu te contar que isso daí começou por causa de um daqueles malditos, benditos, não sei dizer, aqueles editais, aqueles todos que nós estamos sempre envolvidos, já estava com o drama existencial, para que servem minhas músicas? Aí alguém me pergunta, justificativa? Eu comecei a fazer uma justificativa que acabou virando um texto, que não me fez ganhar edital nenhum. Enquanto eu não tirei esse texto dos meus coisas, eu só me ferrei, porque a pessoa ia ler a justificativa e queria uma coisa objetiva e tava lá uma puta numa viagem. E essa viagem que foi o ponto de partida do disco, entendeu? Eu e minhas ideias geniais, que o mundo precisa conhecer. Abrimos os olhinhos 11 horas e ligamos a TV. Andamos de chinelo e pijama sem cueca até o quintal. Sentamos na cozinha, cafezinho, folheamos o jornal. A pia estava cheia, louça de macarrão, faca suja de manteiga, casca de pão. Eu e minhas ideias geniais, que o mundo precisa conhecer. No começo eu comecei a escrever umas notas de rodapé para as canções, tipo onde eu tinha feito, o que tinha me inspirado. E isso aos poucos foram virando textos, até porque a gente fica pensando, poxa vida, o CD enquanto objeto assim, de consumo, ele está perdendo meio que valor nessa confusão toda das mídias e como é que se diz, das maneiras de você se apropriar da música, né? E aí eu entrei nessa viagem de fazer uma coisa que fosse um pouco mais que um CD, que fosse também um livro, né? Mundo, vasto mundo, ouve as ideias desse vagabundo. Mundo, vasto mundo, ouve as ideias desse vagabundo. Vasto mundo, ouve as ideias desse vagabundo. Mundo, vasto mundo, ouve as ideias desse vagabundo. Vem cá. E com tanta música velha pra ouvir, por que eu estou fazendo música nova? Boa pergunta. E o que é que a gente está fazendo aqui? Não é? Vamos contar o dinheiro. Vamos começar a catar esse abraço um pouquinho. Vamos aí, irmão. Vamos. Valeu, pessoal. Essa licença, notinha. Ótimo. Aí a gente já tá milionário. Cata.